bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao podcast Envelhecendo e Agora. Nesse podcast, nós vamos te mostrar que a vida pode ficar ainda mais interessante com o passar do tempo. O meu nome é Helena Leon e eu sou host desse podcast. Olá pessoal, meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra e host desse podcast, lá dos canais do Instagram, TikTok e YouTube, @geriatriacomiola. E hoje estamos aqui com o nosso ilustre amigo e convidado, Zig Vesolowski, sócio fundador da Nippur, um dos maiores escritórios da XP Investimentos no Brasil. E a gente vai falar um pouco sobre aposentadoria, como se preparar financeiramente para a velhice, para o envelhecimento. Seja bem-vindo, Zig. Perfeito, muito obrigado pelo convite, Vinícius, Helena. É um prazer aqui estar com vocês hoje. Show de bola! Bom, então, para a gente começar o bate-papo, talvez uma pergunta mais clichê, mas acho que é importante, a importância de a gente se preparar financeiramente, para quando a gente ficar velho, Por que isso é tão importante e talvez por que eu diria ainda mais importante nos dias atuais, assim? Não, perfeito. Acho que, assim, o principal ponto é que no Brasil hoje tem a Previdência Social, Então, aqui todo mundo sabe que Previdência Social, para você conseguir ter uma vida com qualidade, principalmente com mais idade, quando existe a necessidade de ter um plano de saúde, remédios, vai ficando cada vez mais caro. E olha que dado importante, 76% da população brasileira hoje é dependente da Previdência Social. E o negócio louco do Brasil, e que você acompanha muito isso, é que hoje a população ela vive cada vez mais. E ela vive cada vez mais, mas ela também tem cada vez menos filhos, Então, a conta no longo prazo começa a não fechar. Então, na década de 80, a previdência privada, a previdência social, ela meio que se pagava. Ou seja, você tinha cerca de 9 trabalhadores para cada um aposentado. E a projeção para 2060 é que a gente tenha 1,6 trabalhadores para cada aposentado. Caramba. Então, a matemática ela começa a ficar complicada. Nossa, eu não sabia desse dado. 76% da população dependente da Previdência Social é muita gente. É um absurdo. E tem uma coisa que eu acho interessante explicar para o pessoal, que eu acho que tem uma coisa que muita gente não sabe, que é, a gente brinca, que a Previdência Social é um esquema de pirâmide, mas é que as pessoas não sabem, muitas acham que o dinheiro que elas contribuem hoje vai ficar guardado num lugar, Que é uma poupança. Que é uma poupança, para que no futuro elas peguem esse dinheiro de volta, mas não é assim, Elas pagam hoje para pagar as aposentadorias das pessoas que estão aposentadas hoje, é isso, Não, exatamente. O que acontece, O regime CLT dos trabalhadores ali, você tem 7,5%, se eu não me engano, a 14% ou 19% que é retido para isso. Só que o que acontece é que boa parte desse recurso não é 100% destinado à previdência social de fato. Você tem ali alguns percentuais de recurso não carimbado que pode ser utilizado para outras coisas. Então isso acaba criando um déficit muito alto. E outro ponto também que assusta um pouquinho é que cada vez mais a gente tem menos pessoas trabalhando no regime CLT. As pessoas estão muito focadas no assistencialismo, ou o empreendedor de fato não faz lá o carnezinho leão, então você tem menos gente arrecadando, porque o pessoal já está focado na renda privada, e aí entra muito a importância da assessoria financeira na vida das pessoas, porque o planejamento, assim como na saúde, ele tem que ser feito cedo para que no longo prazo compense. Não adianta agora, poxa, eu tenho 70 anos, estou recebendo só a minha previdência social, o que eu faço agora? Cara, agora ficou complicado, Então fica mais difícil. Então acho que esse planejamento já desde cedo, ele faz toda a diferença para que a pessoa se aposente com tranquilidade. Com certeza. Eu estava procurando aqui só para conferir, porque às vezes atualiza, a cada ano, e as alíquotas realmente elas vão de 7,5%, então da CLT ali do teu salário, até 14%. 14 é o máximo. E essa questão da diminuição da população
ativa, né? Contribuinte. Isso é uma realidade, né? E também o aumento da expectativa de vida, né? Nós exatamente. temos Isso é um dos motivos pelo qual a gente precisa de tempos em tempos fazer uma reforma da Previdência, só que no Brasil, né? Toda a reforma da Previdência é feita meia boca, né? Nunca fazem direito. E então a tendência é que isso fique cada vez mais deficitário, né? Então essa é a importância da gente se preparar. Mas tem uma questão legal que eu acho que é importante a gente comentar. A gente sempre gosta de tentar abordar tanto os idosos de hoje, né? Que já estão lá, então mais difícil, eles não têm mais como se preparar. Mas a gente tem duas gerações, que são talvez as gerações que ouvem mais o podcast, que é a geração dos nossos pais e a nossa, né? Ali 40, 30, 40 anos. E a geração dos nossos pais, eu vejo que eles até se preocupavam um pouco com isso, mas não muito, né? A maioria deles já está ali na faixa dos 50, 60, mas eles se prepararam para a aposentadoria de uma forma um pouco diferente do que a gente pensa hoje, né? Às vezes com imóveis, né? Fontes de renda que eles conseguiam ter, e você vê que talvez não tá tão bom assim, né? E já a nossa geração parece um pouco mais antenada, né? Não sei se você que trabalha com isso consegue ter essa visão também. Sim, a gente consegue perceber que é muito usada a palavra, né? Com o advento, né, das mídias, da tecnologia, o acesso a conteúdos de qualidade ficou mais fácil. Qual que é o problema? É que você tem o conteúdo bom e o conteúdo ruim, e tá tudo ali. Então, esse filtro, ele é muito importante. Por isso que o trabalho do médico é importante, por isso que o trabalho de um assessor de investimento é importante, de um contador, de um advogado, porque tem muita informação. E esse conflito de gerações é muito engraçado, porque as gerações passadas, elas vinham com uma cultura de que você precisava ter uma casa, tua família bem estruturada e ter dinheiro na poupança, né? E a minha maior briga da vida, assim, é poupança. Eu acho que, assim, eu vou ser um cara realizado quando eu olhar para trás, assim, e perceber que a gente conseguiu, ao longo dos anos, reduzir a poupança a zero. Porque é bizarro, cara. Eu não sei, vocês sabem quem que inventou a poupança? Não. Cara, foi Dom Pedro que inventou a poupança. Dom Pedro. Cara, Dom Pedro. E, assim, não faz nenhum sentido. Se você tá ouvindo esse podcast e tá com dinheiro na poupança, tira. Por favor, tira. Porque assim, olha que loucura, cara. Você tem ideia de quanto tem de poupança em Santa Catarina, no Brasil, ou aqui em Joaçaba, por exemplo? Eu sei que é bastante, mas não tenho ideia. Cara, vamos na escadinha, então, progressiva aqui. Joaçaba, tá, isso é dado de 2021 do IBGE. Joaçaba tem quase 500 milhões de reais em poupança. Cara, e não precisa ser nenhum gênio para fazer essa conta, tá? A poupança hoje ela paga 0,50. Então, se você investir num título público federal, lá, um Tesouro Selic, você vai ganhar o dobro disso. Porque a regra da poupança ela é muito sacana, porque ela é 0,50 se o juro está acima de 8,5%. Mas se o juro começa a cair, aí muda a regra, porque o 0,50 começa a ficar bom. Né? Porque pensa assim, quando a taxa de juros do Brasil estava 2% ao ano, se eu ganho 0,50 no mês é maravilhoso. Tá bom. Mas não, aí a regra muda. Baixou de 8,5% a taxa de juros do Brasil, para quem não entende, né, a Selic é a taxa de juros do mercado, do Brasil inteiro. E é o Banco Central quem define. E se ela cai de 8,5%, a regra vira e ela passa a ser 70% da taxa de juros. Ou seja, a regra é detratar quem poupa. Né? Então, de bom não tem nada. E, cara, Santa Catarina, a gente tem 41 bilhões de reais em poupança. É muito dinheiro. Dá pra acreditar. Mas no Brasil, pasme, cara, isso é dado agora de dia 15 de maio. Quase 1 trilhão de reais em poupança no Brasil. Se você começa a pensar, né, nesse dinheiro nas empresas ou girando na economia de uma forma melhor aplicada, cara, isso faz muita diferença na vida de todo mundo. Né? Imagina 1 trilhão rendendo o dobro. Você aperta num botão ali, passa a ter uma rentabilidade dobrada. Claro, a poupança tem aquela questão da isenção de IR, né? Que daí investimentos mais tradicionais não tem. Mas ainda... IR, imposto de renda, tá? Isso, desculpa. Vai me ajudando aí a ser mais didático aqui. Mas... a regra é tão sacana que se você coloca o dinheiro hoje na poupança e você não deixa ele fazer o aniversário, eu não deixei 30 dias, eu tirei no 29º dia, eu não ganho nada de rentabilidade. Então, assim,
se você tem dinheiro na poupança, tira. Não dá. Muito legal. Bom, Isso é... então, começando aqui nosso checklist, como se preparar para ter uma velhice mais segura, né? E segura também em termos de termos financeiros, né? Porque faz toda a diferença, como o Zig ali no início falou, tá? Eu vou pontuar de novo. Se a gente não tem dinheiro, como é que a gente paga um plano de saúde? Né? Não dá. Hoje em dia não dá pra gente envelhecer pensando, mas existe a aposentadoria pública, mas existe o sistema único de saúde. É sério mesmo que vocês vão querer depender? Né? Ninguém quer depender mais disso, né? Então, pensando em se preparar melhor, primeiro item do nosso checklist, então, cortem a poupança. Vamos pensar em investimentos melhores, né? E é importante falar assim, ó, não é para parar de poupar, né? Mas é parar de poupar na poupança. Tem que ser em outro lugar. Porque essa questão do poupar também é importante. E também é cultural, né? O Brasil, por exemplo, você vai fazer uma viagem internacional. Você não tem o parcelado lá, né? Você não tem muita opção do cartão de crédito em 10 vezes sem juros, né? E agora aqui, os Estados Unidos começou a ter uma opção de crédito, né? De cartão de crédito lá, mas realmente é juro. Então, assim, essa criação, né, da parcela, do você reduzir o valor da compra num prazo maior, porque daí você consegue... Cara, isso foi atrapalhando muito. E tem outro dado que é muito interessante. Eu gosto de trazer dados, porque daí contra fatos não há argumentos, né? Com certeza. 7 a cada 10 brasileiros, hoje, não guardam nada do que recebem. E aí, cara, por consequência disso, a gente tem 1/3 do Brasil que está no Serasa. Cara, a gente tá falando de mais de 70 milhões de CPFs que estão inadimplentes no Brasil hoje. Então, assim, são números, cara, que você começa a analisar e aí você começa a parar para perceber que existe um propósito muito forte por trás do que a Nipur faz, do que a gente faz. O nosso propósito, cara, é transformar a vida de pessoas, famílias e empresas através do mercado financeiro. E isso é cultural e, poxa, por que na escola a gente não tinha aula de economia? Por que na escola a gente não aprende sobre como que eu devo guardar meu dinheiro, como que eu faço a gestão das coisas, como é importante ganhar dinheiro? Então, assim, é uma questão cultural muito forte, que ainda é uma barreira aqui no Brasil, e isso vale para tudo, vale para quando a gente fala de previdência, vale para quando a gente fala de seguro, que são duas coisas, assim, das coisas que eu mais valorizo, mais acho importante, e as pessoas não têm. Então, é assustador. Isso é muito legal. Acho que até por isso que a gente resolveu falar sobre esse assunto, porque é óbvio, a gente tá, de certa forma, ali dentro de uma bolha, né? Que você pegar ali os nossos amigos, né? Mesmo alguns familiares, né? Você imagina toda essa grana na poupança, né? Uma coisa surreal, né? 7 a cada 10 pessoas que não poupam. Então, às vezes, a realidade do nosso país ela é muito diferente, às vezes, da nossa realidade, né? Então, por isso que é legal falar disso, para tentar chegar nessas pessoas, né? Que isso é muito importante. Porque para nós, isso parece uma coisa muito óbvia, né? Que a poupança não rende né, o suficiente, ou rende menos do que outros investimentos que podem ser muito seguros. Eu acho que a gente é importante que agora a gente vai começar a falar um pouco disso, né? Mas que vocês dois foram bem enfáticos, né? Tira o dinheiro da poupança, né? Às vezes as nossas seguidoras lá, Dona Dalmira, lá de Catu, na Bahia, nossa grande Dalmira, um beijo pra ela. Às vezes ela se assusta, né? Porque ela não vive esse mundo, né? Mas hoje nós temos muitas opções seguras, né? De investimentos que vão render melhor que a poupança com grande segurança, né? E aí acho que talvez vale uma palavra sobre o quanto, e aí eu acho que você já falou sobre isso, e é uma coisa importante, o quanto que a XP, como, né, hoje a gente tem mais casas, tem mais casas de investimento, mais bancos, Corretoras, né? Mais corretoras, mas a XP com certeza foi a pioneira no Brasil, o quanto que esse serviço de vocês conseguiu ajudar a mudar essa realidade, assim, como é que você enxerga isso? Eu acho que essa é a grande diferença que a gente vem fazendo no Brasil, né? É você trazer para a rotina da população brasileira os assuntos inerentes ao mercado financeiro, a guardar dinheiro, a ter mais cuidado. Porque, veja, pensa que toda vez que eu estou trabalhando, né, o meu recurso, ele está trabalhando comigo. Porque o dinheiro que eu deixei guardado lá, ele também está me gerando frutos, ele também está aumentando.
né? A gente fala dos juros compostos, que é o juro sobre juro, né? Porque, pô, eu coloquei R$100 lá. Mês que vem eu tenho R$101. Então, assim, pô, no outro mês vai render sobre o 101 e não mais sobre o 6. Esse é o juro composto, né? E dizem que tem uma frase lá que os juros compostos são a 8ª maravilha do universo, né? Do mundo, que é uma frase do Albert Einstein. Então, se é verdade, a gente nunca vai saber, né? Mas tá lá com o nomezinho dele a frase. Muito bom. E é um pouco disso, né, Miola, que as pessoas precisam olhar mais para isso, e o papel da XP foi fundamental, o nosso papel é muito importante, e se equivale à função de um médico, de um contador, de um advogado, em diferentes áreas da vida da pessoa, que ela tem que ter uma atenção especial, porque o foco dela é no quê? É no trabalho dela, é na família, então... Com certeza. Mas, voltando assim um pouco, então, nós abordamos que sim, é muito importante a gente poupar, né? Então, o primeiro passo ali seria poupar. Segundo passo, então, não deixar na poupança, buscar outros investimentos, né? Mas quais seriam esses investimentos? Tá? E a minha pergunta, ela vem no contexto de que, assim, o Vinícius acabou de falar que muitas vezes não é a realidade das pessoas, né? E ele já disse ali, como que a Nipur, né, ajudou a mudar esse mindset das pessoas assim. Mas eu não sei se eu concordo tanto com isso, porque eu acho que assim, não precisa nem ir tão longe. Se a gente for lá pro interior, onde meus pais moram, né? Essa não é a realidade. O meu pai acha que a gente tá botando dinheiro fora em investimentos, que é uma loucura, que onde se viu essas coisas, né? Para ele que é produtor rural lá, para ele investimento é comprar gado para botar no campo para vender por um preço maior, e quando ele tem que guardar dinheiro vai estar ou na poupança ou lá num CDB do banco normalzinho lá, o banco, né? Como é que se fala? Esses tradicionais, né? Que não acreditam em corretora. Então, eu acho que a gente tem que focar um pouco aqui também em desmistificar isso. Que não é só os bancões lá, os bancos grandes. Você não existem também, né, outras corretoras que prestam esse serviço. Acho que a gente tem que explicar um pouco desse lado, assim, para o público mais leigo, né? Eu acho que o Vinícius já está avançando bastante, assim, que acho que é a realidade mais próxima da gente também ainda não tem essa noção. O que mudou muito foi, como eu falei, o acesso à informação, né? O grande problema das pessoas é não entender que a fatia... vamos lá, é como se a gente pensasse que o nosso investimento é uma pizza. Uhum. Só que a nossa pizza, ela não pode ser só de calabresa, né? Ela tem que ter mais sabores. Então, o que acontece? Nessa analogia que você fez ali do gado, poxa, às vezes, quando eu preciso vender, talvez não é o melhor momento de vender. E aí entra a importância da reserva financeira, né? E eu acho que o grande começo aqui, que seria uma pauta muito didática, é essa questão da reserva financeira, né? Da reserva de emergência, que a gente fala, que é um recurso que tem que estar super seguro, líquido e aplicado em algo muito conservador. Que é aquele, o múltiplo varia, as pessoas gostam de ter, às vezes, 6 meses do custo de vida delas, porque, poxa, pensa assim, você que é autônomo, né? Um empreendedor. Cara, o empreendedor é o cara mais ferrado que tem, porque se acontece alguma coisa com ele não tem para onde correr. Então, a reserva é muito importante. Mas essa questão dos bancos é o que você falou. Como que eu vou falar lá no interior da Bahia, como que eu vou conseguir me comunicar com aquela pessoa, né? E às vezes ela vai ver um vídeo aqui no WhatsApp que ela recebeu, só que aí lembra aquela parte do conteúdo bom e conteúdo ruim? Uhum. Pode ser que ela receba muito conteúdo ruim, porque o banco tem total interesse em manter o recurso na poupança, né? Qual que é a função do banco hoje com essa questão do poupador e do tomador? Ele pega dinheiro de quem poupa e ele empresta para quem precisa de crédito. E essa diferença na taxa que ele cobra para quem ele empresta e a taxa que ele paga para quem poupa é onde ele ganha. Então, vamos lá. Quanto menos eu pagar para quem poupa e mais eu cobrar de quem pega emprestado, maior é meu ganho. Então, essa que é a sacanagem do negócio, né? Pensa assim, poxa, eu tô pagando lá para o meu poupador lá 0,50 ao mês, só que se o mesmo poupador precisa de um crédito pessoal, às vezes ele vai pagar 7% ao mês de um crédito pessoal. 7% ao mês.
contra 0,50. Olha essa diferença, quanto dá. Né? Então, é cultural, e essa barreira de gerações vai ser muito difícil de romper. Por isso que a parte boa é que essa nova geração com mais acesso está conseguindo, né, acessar mais conteúdo de qualidade, está conseguindo entender melhor o que é uma corretora, que a corretora é um intermediário. Poxa, a gente pode ter produtos dos próprios bancos, né? A gente distribuiu uma LCI da Caixa Econômica ano passado. Então, entender que a corretora é um intermediário e que através da corretora você vai conseguir, às vezes, acessar o teu próprio banco. Só que com condições melhores, porque você está trabalhando com volume muito maior, né? Que você está reunindo muito mais investidores e conseguindo acessar uma taxa melhor, um retorno melhor. Mas eu acho que um ponto que seria muito legal aqui trazer também para vocês, que eu acho que é fundamental para esse público, é a parte de imposto. Porque o que está acontecendo, né? As pessoas, quando elas vão ficando mais velhas, e isso a gente tem que falar, é ruim falar, mas quanto mais velho você fica, mais perto da morte você está. É fato, é a única certeza da vida, né? Tranquilo, então, não tem problema falar isso aqui. Então, assim, a gente tem que saber o que é, por exemplo, o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Doenças, Causa Morte, né? Porque, assim, as pessoas não sabem, você não prepara uma sucessão para tua família, às vezes você tá com um problemão na mão, né? Porque já pensou lá o pai fazendeiro com todo o gado, mas tá tudo no nome dele. O ITCMD, dependendo do estado, ele pode chegar a 8%. 8% de todo o patrimônio, né? Todo o patrimônio de fazendas, terras, apartamentos, carros. Então, é um imposto que as pessoas não têm muito conhecimento e que, poxa, é super relevante, é um imposto que varia de estado para estado. Então, essa preocupação também tem que... Eu dei uma virada aqui, né, uma pivotada na conversa, mas é porque é um ponto que eu acho que, assim, é super delicado e as pessoas não sabem muito sobre isso. Com certeza. Acho que essa questão, enfim, que a gente estava falando, é muita questão de acessibilidade, né? Antigamente as pessoas não tinham acesso a algo que não fosse os grandes bancos, né? E aí, como você falou, que o grande banco não tinha interesse, muitas vezes, em prover investimentos melhores para pessoas, né? Para eles era mais interessante que o dinheiro ficasse na poupança. E hoje, com muito mais acesso que a gente tem, né? Inclusive pela internet, né? E tudo, surgiram, né? Essas corretoras, outros bancos que conseguiram democratizar, de certa forma, né, o acesso a outros tipos de investimento que antes a gente não conseguia porque a gente ficava, né, ligado aos grandes bancos. E isso as pessoas não sabem, né? O Brasil hoje tem grande parte ainda da massa econômica ligado aos bancos mais tradicionais, o Banco do Brasil, a Caixa, né, o Bradesco e o Santander, que são os 4 grandes bancos do Brasil. Só a título de curiosidade, em 2017, 99,5% do dinheiro do brasileiro estava nesses 5 grandes bancos. Isso a gente sabe que é um absurdo, né? Que para melhorar isso a gente precisaria de concorrência, né? Eu fui a Singapura uma vez já, e é uma cidade-estado de 5 milhões de habitantes que tem mais de 150 bancos, né? Então é uma cidade que tem menos população que Santa Catarina e tem 150 bancos. Então, óbvio que nesse cenário você tem coisas muito melhores. Mas, enfim, voltando para a pauta, então acho que agora você pivotou, mas vale a pena a gente fazer um apanhado para agora seguir firme. Então, assim, pessoal, que a gente estava falando. Primeira coisa, a importância de poupar, né? É muito importante que a gente tente não depender apenas da previdência pública, porque a gente não sabe o futuro, a gente sabe que ela é deficitária e é possível que ela nos deixe na mão, né? Então é muito importante que vocês tentem, né, pegar uma fatia daquilo que vocês têm de renda por mês e investir em outros tipos, né, de coisas que não a previdência pública, né? Então essa é a primeira coisa que a gente acha que é muito importante. Gastar menos do que ganha. Exato. Pegar uma parte dessa fatia que sobra para investir, né? Segunda coisa que acho que o Zig também já citou, e acho que é importante ver, toda vez que a gente fala, né, de investir, a gente diz que é importante ter uma reserva de emergência, né? O que é isso? Que na maior parte dos investimentos você não consegue tirar o dinheiro do dia para a noite, né? Não depende, na maior né? parte, vai depender da opção, né? A reserva de emergência seria justamente para caso chega um momento em que você precisa do dinheiro de uma forma mais rápida, né?
você ter um acesso a ele Imediato. né? Ou Então, também, né, pensando na gente, né, eu tenho carteira assinada, o Vinícius não tem, até tem um emprego formal, mas o resto ele é autônomo, né, então pensar ali, então o Zig acabou de falar ali em torno de 6 meses, então tem pessoas que dizem 3 meses, né, 3 a 6 meses o teu custo fixo mensal, então você sabe ali quanto você gasta, se você não sabe, a partir do mês que vem vai começar a anotar todos os gastos, né, que tem em casa, para saber quanto que está custando o seu mês, né, o mês da família, então anotar todos os gastos mensais ali e calcular, se a gente gasta 5 mil reais por mês, então, né, multiplica isso por 3 ou por 6 e vai ter esse dinheiro guardado em algum investimento que você consiga tirar ele a qualquer momento. E que seja muito seguro. E que seja seguro, tá? e que às vezes rende mais que a poupança. E que às Com vezes certeza. rende mais Com que a certeza poupança. rende mais Então, que a poupança. existem investimentos, né, que não é a poupança, que às vezes não tá lá no banco tradicional, pode estar lá na XP, como eu tenho, né, os meus investimentos lá na Nipur. Muito Então, precisou do dinheiro, vai lá e faz o resgate. E entra na tua conta no mesmo dia. Você vai lá, transfere para uma outra conta de um banco, vai no caixa eletrônico e saca. É muito tranquilo. No mesmo dia você consegue fazer tudo isso, tá? Mas então, 3 a 6 meses. Por quê? Porque pode acontecer. Eu sou CLT, carteira assinada e tudo mais. Se eu fico desempregada, né? Vou às vezes até vou receber, acho que seguro-desemprego, né? Mas o seguro-desemprego acho que não é o valor integral do meu salário, né? Não. É um valor menor. Então, vou precisar lá de uma grana a mais para poder quitar os meus compromissos mensais ali. Posso fazer o quê? Agora vou usar minha reserva de emergência. Ela tá lá exatamente para isso. Aconteceu uma doença, uma coisa de última hora, né? Você precisou do nada desembolsar um dinheiro que não estava na previsão mensal ali. Então, por isso é importante ter esse dinheiro acessível. Ele vai estar guardado, né, um local de segurança, né, mas não vai ser na poupança, não vai ser embaixo do colchão, né, mas você vai conseguir acessar ele com facilidade. Inclusive já pode virar uma assessora Nipur, hein? É. Com a vaga reservada lá. Então, Vamos ver se número se perdeu o emprego, então a Quem gente já sabe? tem uma oportunidade. Número 3 era a reserva de emergência. Quero Isso. saber qual é o número 4 da minha lista aqui. E é importante que o pessoal entenda, né? A reserva de emergência, ela serve justamente para que você, primeiro, não fique endividado se precisar de uma emergência, né? Como tu falou, 1/3 dos CPFs no Brasil estão no Serasa. Isso é uma coisa surreal quando a gente imagina, né, que 1/3 das pessoas estão no Serasa. Então ela ajuda justamente que a pessoa não precise ficar endividada, porque ela tem um dinheiro guardado, né, para as emergências, né? Então isso é muito... E também que ela não precise acessar os outros investimentos dela, que ela já fez para o longo prazo, né? Exatamente. Então acho que isso é bem importante. Então acho que reserva de emergência. Aí agora, como ponta 4, não sei se tu quer falar dessa questão do imposto agora, acho que talvez... Não, ou talvez a gente já fala qual seria, então, A o solução. melhor investimento. as opções, né? As opções, Então né? tá, então agora chegou lá a família, se organizou, né? Como a Helena orientou eles a fazer, né? Se organizar, agora sabem quanto gastam por mês, né? Já conseguem fazer uma reserva de emergência e estão começando a poupar, né? E aí, então, se nós não vamos deixar o nosso dinheiro que a gente está guardando na poupança, aonde que a gente vai colocar eles? Boa, perfeito. Hoje você tem uma diversidade gigantesca, né, de ativos, de investimentos, mas o mais adequado é sempre o que está dentro do teu perfil, né? Então, a gente estava falando lá da pessoa lá de 70 anos que decidiu começar a investir. Se essa pessoa tem recurso para começar a investir, ela não pode ter investimentos muito arrojados, porque você está chegando mais para uma fase da vida onde o conservadorismo ele vai aumentar. Mas não pode ter nada? Não, pode ter uma fatia, mas tem que ser uma proporção menor, né? Então, quanto mais o tempo vai passando, mais conservador com os investimentos você acaba precisando de se tornar, porque vai chegando mais perto da necessidade de utilizar o recurso.
Porque a gente não guarda dinheiro para ficar com dinheiro guardado para a vida inteira. A gente guarda o dinheiro para poder usufruir quando a nossa geração de riqueza é menor. Então hoje você trabalha, você é um cara ativo, você tem ali a tua remuneração, vai chegar um momento que você não vai mais conseguir gerar a mesma riqueza que você está gerando. Então você tem que olhar para esses tipos de ativos. E aí, quando a gente fala de tipos de investimento, nossa, daí a gente ia ter que ter aqui umas 3 horas para conversar. Mas eu entendo que no primeiro momento agora, para quem está na poupança lá e está querendo virar uma chave, essa ideia que eu falei do título público federal, eu acho muito legal. Tem um negócio lá chamado Tesouro Selic, que é uma emissão de dívida do governo. E por que ele é muito seguro? Porque o governo, ele é o único que pode fazer um negócio que é imprimir dinheiro. Então, ele pode gerar mais inflação, mas ele vai conseguir imprimir dinheiro e saldar a dívida dele. Então, é um ativo super seguro. Se você for em qualquer banco lá e pedir, o banco tem acesso também. Ou a parte de LCIs, LCA, CDBs, né? Então, procurar esse tipo de instrução é muito importante. E aí, quando a gente começa a olhar mais para a parte de risco, você tem bolsa de valores, né? Você começa a poder investir em ações, né? Que ações nada mais é que uma parte da empresa ela foi distribuída na bolsa e as pessoas podem comprar e vender. E isso tem ações, tem fundos imobiliários também. Então, a diversidade ela é muito grande, né? Então, da bolsa é curioso também, porque acho que era 2018, a gente tinha mais CPF no presídio do que na bolsa de valores. Não é louco isso? É louco? Mas é verdade. Agora a gente já mais que dobrou. Mas é imaginável. Eu até imaginaria que isso é... Não, loucura, vai né? saber, né? E agora a gente já bateu, acho que agora no fechamento do primeiro trimestre, acho que com 5 milhões de CPFs. Mas ainda assim, para 200 milhões de habitantes, claro que daí você tem aquela proporção maior ou menor de idade, né? É um número bastante... Mas isso conta pessoas que estão investindo em ações diretamente ou pode CPF ser naqueles fundos? Ou pode ser por naqueles fundos é B3, que... é B3. Ou ações ou fundos imobiliários, enfim, que já tem o cadastro lá na B3 e tá ativo. E o movimento dos brasileiros para a Bolsa de Valores é muito recente, né? É uma coisa de 10, 15 anos, assim. Antes tinha menos de 1 milhão de CPFs na Bolsa, não, muito pouco tempo atrás. Né? 2017 era 1 milhão de CPFs. Se a pessoa não tem coragem, assim, digamos, de... vou lá, vou comprar ações e tudo mais... Ela pode comprar aqueles fundos, né? Que o próprio fundo investe em ações. É mais ou menos isso, né? Mas ela precisa continuar tendo coragem daí. O que muda do fundo é que você pensa assim, eu não sei olhar para o mercado, eu não sei lá analisar o balanço da empresa, saber se está favorável, se ela está no valor adequado. Então, poxa, eu vou terceirizar esse serviço para um profissional do mercado que tem um fundo de investimento que várias pessoas estão ali colocando seu dinheiro e ele faz essa gestão. E aí, para isso, ele cobra uma taxa de administração anualizada, que são as custas operacionais e a remuneração dele. E ele também cobra uma taxa de performance se ele consegue ter um resultado muito bom. Então, poxa, eu estou entregando muito recurso para os meus clientes, eu estou entregando um resultado muito bom, eu posso cobrar uma taxa de performance. Mas se a gente for olhar nessa pizza... a gente tem que dividir ela em várias fatias, né? O que a gente fala, aquela história antiga que os ovos na mesma cesta é perigoso, né? Porque se cair a cesta, ferrou. Então, acho que é um pouco disso. E nessa pizza, eu acho muito importante ver a questão imobiliária, né? Questão patrimonial, né? Patrimônio imobilizado. Mas também você diversificar os investimentos. Por exemplo, os indexadores dos investimentos, né? Então, eu posso ter um investimento que é atrelado a IPCA, que é o principal indicador de inflação aqui do Brasil. Posso ter um que é atrelado à nossa taxa de juros, o CDI, que anda ali muito próximo à Selic. Posso ter lá um com indexador pré-fixado, que eu travo a taxa e sei quanto que eu vou ter de retorno. Aí eu vou ter lá uma partezinha que vai ser a mexicana lá, né, com um pouquinho mais de risco e tal. E também entra a parte de gestão, que bate com o ITCMD daí, que é a parte de previdências e seguro. Né, que, assim, essa é depois da poupança é um gargalo muito grande que a gente tem no mercado.
acima de 18 anos, se eu não me engano, tem 17% da população brasileira só que tem algum tipo de seguro de vida. Isso eu já imaginava, né? que era... Nos Estados Unidos é mais de 60%. Acho que é legal, porque assim, saindo da poupança, né, então a gente vai falar de diversos tipos de ativos, aí tu já citou vários, né, então a gente vai ter, para a pessoa que está começando a pensar nisso, os ativos de renda fixa, né, que é o que você falou, Tesouro Selic, os LCI, LCA, CDB, que são ativos que nem sempre a taxa é fixa, né, às vezes ela pode variar de acordo com o indexador, mas você tem uma ideia, né, de mais ou menos o quanto que aquele investimento que você colocou vai variar, né? Você tem geralmente uma noção mais ou menos de quanto que você vai ter de rendimento, né, desse dinheiro que você investiu. Sempre, acho que não sei se tem algum tipo de investimento que rende menos que a poupança. Tem quando você perde dinheiro, daqui a quando a ação cai, né? Então, mas os de renda fixa? Os de renda fixa, não. Aí tem alguns investimentos só para complementar esse leque, que são as emissões das empresas, né? Quando a gente está falando de CDB, LCI e LCA, a gente está emprestando dinheiro para o banco. Então a gente coloca o dinheiro para o banco empresta para os clientes dele, e o nosso risco é o banco. Então se o banco quebrar, um abraço para o gaiteiro. Aí tem lá o FGC, que é o fundo garantidor, né, que ele garante até 1 milhão por CPF, 250 mil por instituição. Então, se eu tenho lá 500 mil reais no banco PQLW e o banco quebrou, eu só recebo 250 mil. Então, esses seriam os riscos, né? E na parte de emissões privadas, que são CRAs, CRIs e debêntures, que é quando a gente tira o banco do meio. Então, eu tenho uma empresa PQLW lá que quer pegar um crédito, e em vez de ela ir no banco, ela vai direto para os investidores. Então, que são os CRAs, CRIs e debêntures, né, que podem ser incentivados, ou seja, o governo fala assim, poxa, eu não estou com dinheiro aqui no meu banco de fomento, eu não consigo emprestar recurso, então assim, se você é investidor, colocar dinheiro direto para a empresa, eu incentivo você a fazer isso, porque daí eu te dou uma isenção de imposto de renda. Então essas são as incentivadas, né? Quando você consegue isentar a taxa de retorno. Então, só para botar ali, o risco é, poxa, se eu coloquei o dinheiro lá e a empresa quebrou. Sim. Né? Tem as garantias, aí você tem que executar as garantias. Às vezes, se a empresa é muito boa, não tem garantia. Né? Olha o caso da Americanas aí. O caso da Americanas, quem tinha papel de renda fixa de Americanas, a conta veio a zero. Porque deu toda aquela crise lá, então quem tinha lá um CRI lá da Americanas lascou. Sim. Então, mesmo na renda fixa, você pode... O risco do Tesouro Selic é o governo quebrar, né? Que no Brasil nunca é impossível, mas não vamos entrar nessa celeuma aí pra gente não ir muito longe. Vamos ser mais otimistas. Vamos ficar de boa. Mas então renda fixa, e aí eu acho que, né, partindo talvez para uma parte dessa nossa população que está querendo começar a sair um pouquinho, vai sair da poupança, vai começar a se organizar, talvez vai começar a investir em renda fixa. Eu acho que essa questão da previdência privada e dos seguros é bem importante da gente comentar, né? Porque previdência privada também, não sei se você tem algum dado, mas acho que é algo ainda muito pouco utilizado no Brasil, né? E tem várias vantagens, inclusive algumas questões tributárias, né? Em que você tem vantagens de investir na previdência privada, né? Então acho que isso é algo bem interessante de citar. E essa questão dos seguros também, que isso é uma coisa que eu tenho estudado mais recentemente e vejo a importância. Assim, começando pelos seguros, qual que é um ponto legal da gente entender? Seguro, ele é base estatística. Então, se eu sei lá, que a gente já falou aqui, que quando eu estou mais perto da morte, quando eu estou mais velho, quanto mais velho eu fico, mais caro é o seguro. Porque a seguradora está comprando o risco. Que risco? O risco da minha morte. Então, trazendo uma analogia aqui, tá? Comprei um Gol. Aqui estou pensando em fazer o seguro do Gol. E nessa semana veio um pessoal aí e roubaram 10 Gols. Cara, o meu seguro vai aumentar consideravelmente, porque é base estatística. Está mostrando que recentemente estão roubando mais Gols. Então, isso me preocupa também, porque a população jovem não olha para isso. Só que o bom de ser jovem e fazer um seguro é que é muito mais barato. Quantos anos teu pai tem? Vai fazer 60 o ano que vem.
Então, se Não. você cotar um seguro, se você cotar o seguro e teu pai cotar o seguro, a mesma cobertura. Cobertura é o prêmio, né? Quando acontece o fato, né? Morri. Aí o recurso vem. Se vocês dois cotarem um seguro de 1 milhão, nossa, cara, é totalmente desproporcional o preço que teu pai vai pagar e o preço que você vai pagar. Então, por isso que é importante se planejar. E as pessoas não olham para isso. Então, assim, a gente precisa falar mais de previdência e seguro. E a previdência privada também, porque é um pensamento de longo prazo. Eu vou colocando um pouquinho por mês, né? As pessoas têm muita dúvida assim, tá, mas como que eu começo? Só começa. Com quanto? Com o que você tiver. Né? Então, E aqui é importante diferenciar também a previdência privada da pública, né? Porque antes a gente falou que a previdência social. a previdência social, ela não é, o dinheiro que você coloca lá não é teu, né? Exatamente. E a previdência privada, o dinheiro que você coloca lá, ele tá num fundo lá, É tua gestão, né? Não vai ninguém que vai lançar uma PEC lá pra dar uma mordida no meu dinheiro, alguma coisa assim, entendeu? Então é teu, a tua gestão, você escolhe, né? Você faz, você que vai guardando o quanto você pode. Então, e qual que é um fato muito bom desses dois produtos em específico, que é o seguro e a previdência, que está interligado com o ITCMD. Porque a previdência, em alguns estados, ela não tem ITCMD e ela não vai para inventário. Então, se eu tenho uma família lá, eu sou casado e tenho 3 filhos, eu consigo já direcionar o percentual que eu quero entregar para cada um dos filhos e para minha esposa dentro da previdência. E quando eu morrer, ninguém vai ter que botar isso para advogado inventariar, você não precisa pagar inventário, você não precisa pagar ITCMD sobre esse valor. Em alguns estados, né, aqui em Santa Catarina, por exemplo, não paga, mas no Paraná, se eu não me engano, cobra. E fora N vantagens que tem, né, tributárias, como você falou, mas é importante entender que ela é complementar justamente porque a pública não dá conta, né, a social não dá conta. Então, se eu sei que eu não vou conseguir viver com o dinheiro da Previdência Social, eu preciso muito cedo já começar a pensar nisso lá na frente. Quanto antes eu pensar, antes eu poupar, melhor vai ser. E eu acho legal definir percentual. Assim, poxa, eu ganho X reais por mês. Vou começar com 10%. 10% eu acho o ideal para começar. Mas, poxa, Zig, tá bem apertado, não consigo começar com 10%. Começa com 1%, mas começa. E aí a escalinha é essa. Então, Zig, quer dizer que eu tenho aqui 100 reais, eu vou começar colocando numa previdência privada, então. Não, cabeção. Você tem que colocar primeiro na reserva de emergência. Então, viu como a gente foi nos tópicos importantes. Primeiro a reserva de emergência, depois eu começo a diversificar a minha pizza, né? Então, primeiro é o básico, e aí depois eu começo a pensar. Então, assim, tô num ponto aqui que eu já tenho 12 meses de... que acontecer alguma coisa, eu posso ficar parado 1 ano. Posso tirar um sabático aqui que os meus custos estão salvos. Aí sim é hora de eu começar a pensar a diversificar. Então, daí eu posso jogar, talvez dos 10% que eu poupo, eu posso jogar 2% para a Previdência. Outros 2% eu posso pensar em pagar um seguro, e o restante eu posso diversificar, colocar ali num CDB, colocar num fundo de investimento, comprar um pouco de ações, e aí você começa a diversificar a tua carteira. Eu queria perguntar, então, na verdade, que o Zig esclarecesse como que funciona a previdência privada quando a pessoa vai se aposentar, então, porque muitas pessoas, né, vão ali trabalhando, sonhando com o momento da aposentadoria, que é o momento que elas vão parar de trabalhar e vão começar, e o dinheiro vai seguir caindo na conta ali, né? Como é que funciona isso para a previdência privada? Boa. A previdência, a gente teria que destacar aqui dois pontos principais. Na previdência, você vai escolher o modelo da previdência, ela vai ser um VGBL ou um PGBL. Aí já começam as sopas de letrinhas, mas essa sopa de letrinha é bem importante entender. Porque o PGBL, a tributação é sobre todo o capital. O VGBL é só sobre o rendimento. Então, esse aspecto é muito importante eu entender, porque a vantagem do PGBL, por exemplo, eu tenho uma renda tributável, né, uma renda que eu pago imposto aqui, que é de R$1 milhão no ano, por exemplo. Desse R$1 milhão, eu posso colocar até 12%
numa previdência PGBL para ajudar na dedução de imposto. Então, quanto que eu coloco no PGBL? No máximo 12% da minha renda tributável. O que exceder disso, eu estou perdendo dinheiro. Porque aí vem um ponto importante, que é a tributação é em todo o capital e não só no rendimento. E aí o VGBL, ele já vem numa linha mais de longo prazo, né, do excedente dos 12%. Então, o ideal, melhor dos mundos, 12% na renda tributável, o que sobra vai para o VGBL, porque a tributação é só sobre o rendimento. E aí tem um modelo de tributação, se você faz progressivo ou regressivo. O progressivo, quanto maior a tua renda, mais imposto você paga. E esse que é a grande, vamos lá, sacanagem dos bancos, que eles geralmente não explicam, porque o progressivo, ele tem um imposto na fonte, que a gente fala que debita na hora do rendimento, de 15%. Mas aí na declaração você vai ter um reajuste que, dependendo da tua renda, pode chegar a 27,5%. Então é vendido como só 15%, mas se você tem, por exemplo, mais de R$ 4.500 de salário mensal ali, poxa, ele já vai pegar o teto ali de 27,5%. Então tem que cuidar. E aí tem a regressiva. Então, progressiva, por que progressiva? Porque quanto mais eu ganho, mais eu pago. Então o imposto progride. Regressiva é o contrário. Quanto mais tempo eu deixo, menos imposto eu pago. Então, olha a importância de não colocar a reserva de emergência na Previdência. Se eu fizer hoje um VGBL, que o imposto é sobre o rendimento, regressivo, e eu precisar sacar o meu dinheiro daqui a um ano, o imposto vai ser de 35% sobre a renda. Caramba. Então, olha o tamanho da... Me assustei agora, porque eu não sei como é que é a minha, se ela é progressiva ou regressiva. Vou ter que olhar. Ela tá na Nipur? Não. Essa é da empresa. Não, mas daí essa da empresa também é uma outra regra, que também a gente vai precisar de mais tempo para explicar, mas vou me ater a essas duas, que são as que, poxa, o público aqui acho que vai mais ter acesso. Então, o ideal, o que eu sugiro é isso, é ter uma PGBL regressiva voltada para os 12% da minha renda tributável e o restante eu colocar numa VGBL regressiva. Mas a minha visão tem que ser de longo prazo. Qual que é a parte boa? Eu só falei a parte ruim dos 35%, né? Mas a parte boa é que depois de 10 anos ela já cai para 10%. Então, como que funciona esse fluxo na aposentadoria? O que eu faço lá quando eu me aposento? O ideal é você fazer resgates periódicos conforme a tua necessidade. Então, você tendo a previdência lá, ela terminou lá. Eu estou com 75 anos e quero usufruir da minha previdência. Se eu fizer ela há muito tempo, ela já vai estar com 10% só de imposto, né? E eu vou poder fazer saques periódicos, né? Só tem que respeitar lá um prazinho, que se eu não me engano, agora, até esqueci, cara, mas acho que é 45, 60 dias. Mas eu sei que a cada 60 dias eu saco o que eu preciso. Entre a solicitação de resgate e o dinheiro na conta, questão de 7, 10 dias, então super rápido. E aí você vai usando. Tá, Zig, mas lá no banco me falaram que tem aquela renda reversiva em pagamento mensal, lá, né, que ela reverte para pagamentos mensais. Essa é muito ruim, porque geralmente se a pessoa morre, ela acaba. Então pensa assim, eu guardei R$1 milhão lá, tô com 80 anos, 70 anos que seja, e mudei para pagamento mensal. Aí no terceiro mês eu morro. Cara, esse 1 milhão podia ir para minha família, isento do ITCMD, aqui em Santa Catarina, por exemplo, e sem a parte do inventário. Então, o ideal é isso, é você guardar e quando for usufruir, e vai fazendo os saques conforme a necessidade. Mas daí agora, quem escutou o nosso podcast, né, já vai estar se programando, já sabe quanto gasta por mês, então ao invés de fazer a retirada para 1 mês, já retira para 2 meses, né? E deixa o dinheiro guardado em casa daí, né? Ou na conta, enfim, né? Você pode puxar lá e colocar no Tesouro Selic, não na poupança. Mas a previdência privada, às vezes, ela bagunça um pouco, eu acho, as pessoas, justamente porque você faz uma previdência e o pessoal tá tão acostumado com a previdência social que depois vai te remunerar por mês, né? Uhum. Mas na realidade o que você vai fazer é reunir uma quantia de dinheiro e essa quantia ela vai ficar rendendo ao longo do tempo enquanto você vai
depositando, né? E aí lá no final, quando você se aposentar, você vai ter toda essa quantia à tua disposição, né? Mas E uma dúvida comum nisso que você falou é assim, tá, Zig, mas se eu vou deixar aquele montante lá aplicado, por que eu não escolho um outro ativo que rende mais e deixo lá, em vez da Previdência? Porque geralmente a Previdência é como se fosse um fundo, né? É o gestor do fundo que escolhe os ativos lá da Previdência. É porque tem as vantagens tributárias que a gente falou. Não vai para ITCMD, o CDB vai. Então, só aí se você mora lá aqui em Santa Catarina e tem bastante dinheiro, já foi 8%. Nenhuma previdência vai pro inventário, não. Inventário? Ah, tá. Nem a VGBL. Porque eu tenho essa dúvida. Não. Eu tenho uma parte VGBL e uma parte PGBL. Mas a gente estava vendo de talvez trocar a minha VGBL tudo para PGBL e tudo mais. Bom, nem previdência, nem seguro. Por isso que são ferramentas tão importantes. Então, acho que aqui deu para passar. E uma outra vantagem, só para não deixar passar batido, é a questão do imposto. A previdência, o VGBL regressivo, você tem a vantagem de ir acumulando todo o patrimônio juros sobre juros sem pagar imposto nesse período. Então, se eu deixar 50 anos lá minha previdência rendendo, eu vou ficar 50 anos sem pagar imposto, acumulando juros sobre juros. E só vou pagar no resgate. Tá. Eu tenho uma última dúvida sobre previdência. Até quando que as pessoas precisam contribuir? Isso não é fixo, né? Não é fixo. A gente tem pessoas que gostam de fazer contribuições bimestrais, semestrais. Você pode gerar um boleto lá e pagar, como também, o que eu mais gosto, que é o que eu faço na minha, é um débito programado mensal lá na conta do banco, que tu sabe que todo mês esse recurso está indo para a Previdência. Mas não tem uma regra certa. O ideal é o quê? É você fazer uma conta de qual vai ser o meu gasto de TCMD para minha família. Então, você que já está aposentado, já está indo para o final da vida, qual que é a conta que eu faço de Previdência e Seguro? Você tem que ter ali uns 15% de todo o teu patrimônio que a Previdência e o Seguro vão entregar. Então, se eu vou ter um custo de inventário de TCMD de 15 milhões, eu tenho que ter lá o equivalente para a Previdência e o equivalente para fazer um mix ali entre seguro e previdência. Nossa, isso é muito importante, até para o pessoal da nossa idade conversar com seus pais, né? Porque essa é uma dívida que vai ficar para os filhos, né? Para a família que fica aqui, né? E tem muitas histórias tristes, assim, né? E aí é aquela história do boi ali. Quando você quer vender, às vezes não é o melhor horário de vender. E aí as pessoas precisam, se desfazer de bens ali para conseguir pagar o ITCMD para ter acesso ao restante. Então, é por isso que Previdência e Seguro são tão importantes. Mas com relação a minha pergunta também era no sentido assim, não existe um prazo mínimo que eu preciso contribuir para depois ter acesso, né? Porque, mais uma vez, fazendo paralelo com a Previdência Social, né? Você é obrigado, para se aposentar, a contribuir por muitos anos, né? Então, tenho que contribuir por diversos anos enquanto eu estou trabalhando para depois ter direito àquele dinheiro. A aposentadoria, a previdência privada, aliás, não existe isso, né? Se eu contribuir por 10 anos e depois quiser deixar o dinheiro ali rendendo, é só deixar, né? Exatamente. Aí entra a importância da assessoria financeira para te ajudar a escolher bons fundos de investimento para que o retorno seja bom. Né? Isso, a única diferença é a questão de ter um mínimo período de longo prazo para ter as vantagens tributárias. Exatamente. Né? Então, também não ser um período muito curto para você não acabar tendo uma... Não, mas eu quero dizer assim, o deixar, tu vai deixar lá. Eu quero saber o tempo de contribuição. Ah, sim. Porque às vezes as pessoas trabalham em determinada empresa que tem o benefício, às vezes, atrelado ali da previdência privada, né? Fica um tempo ali e depois, vou tirar o dinheiro daqui. Não, se você não está precisando daquele dinheiro, deixa o dinheiro ali, né? Por mais que você não siga colocando, fazendo mais aportes, né? Você pode deixar o dinheiro ali rendendo. Era essa a minha pergunta. Uhum. Muito bom. E aí, depois disso, aí é renda variável, né? Aí é vida louca, né? Não, mas dos seguros, o Zig, antes da gente fechar, o Zig poderia nos dar uma perspectiva maior, assim, dos seguros, né? Do que a gente tem ali de seguros para... Seguro de vida é uma coisa engraçada, até esses dias ouvindo, não lembro qual podcast, falando do pessoal de como a gente faz, por exemplo, seguro de carro, né? Acho que quase todo mundo que tem condição tem, mas assim, a nossa
máquina, que é a que gera renda, né? Que nós mesmos, a gente não tem seguro, né? Então isso é uma coisa que é muito engraçada. E porque o Zig comentou muito do seguro de vida, né? Que seria aquele seguro para quando você morrer, né? Mas existe dentro do próprio seguro de vida, né? Existe seguro ali. Se você... Tinha uma época que o Vinícius tinha um seguro assim, né? Que como ele era autônomo e a única fonte de renda dele era o consultório, né? Então, se ele ficava doente, não podia trabalhar, ele poderia acionar esse seguro e ele recebia um valor lá, né? Só que agora ele não tem mais, e nós não temos seguro atualmente, nós dois. E a gente já andou conversando de talvez pensar em alguma... Próximo café na Nipur, então. Vamos resolver isso. Mas sim, tem muito seguro. Hoje, assim, tem seguro para todos os bolsos, né? As pessoas acham que é uma coisa muito cara, e de fato, quanto mais velho você é, óbvio que você vai pagar mais. É que nem um plano de saúde, né? Se eu vou fazer um plano de saúde agora e vou fazer um plano de saúde com 60 anos, poxa, o preço é descomunal, né? Então, existe aquele seguro tradicional, que dentro desses 17% da população que tem, é o que mais está, que é aquele seguro que você paga por mês, por uma cobertura específica, e ele vai tendo uma correção baseada na tábua atuarial, né? Que, conforme você vai ficando mais velho, ele vai tendo uma progressão, porque o teu risco aumenta. Mas existem hoje já as seguradoras internacionais que vieram aqui para o Brasil, trazendo um modelo de seguro que ele possibilita que exista um congelamento de risco e você saiba o valor específico que você vai pagar pelo seguro, que é o seguro, é o modelo que eu mais gosto. Ele é um pouco mais caro, de fato, mas ele te traz mais previsibilidade e você não precisa pagar a vida inteira, você paga por um período já pré-estipulado e você consegue acessar ele. Porque por que ninguém gosta de fazer seguro, geralmente? O seguro de carro é uma tristeza, né? Porque é aquele negócio que você paga para não usar, né? Então, a vantagem desse seguro é que ele é um seguro resgatável. Então, poxa, eu me propus a pagar por 10 anos um seguro de uma cobertura de 300 mil reais, por exemplo. Depois do período, você tem como acessar esse valor corrigido. Então, isso é legal também, porque te dá uma sensação um pouquinho mais positiva em pagar o seguro, né? Então, tem essa questão que é uma questão importante. Legal. Mas aí tem seguro saúde, seguro específico. O cara é advogado. Quero ter um seguro que proteja aqui, que se acontecer alguma coisa num processo aqui, eu tenho uma proteção. O Vinícius que tá com essa vibe de escalada agora, acho que eu vou obrigar ele a fazer um seguro. Mas veja, se for fazer esse do congelamento de risco e falou da escalada, o seu preço já vai... Escalada é super seguro, vocês não sabem nada. Escalada é super seguro, é mais seguro que andar de carro. Tem seguro saúde também, então, poxa, o plano de saúde é muito caro para mim. Tem alguma outra forma de tentar ter algum tipo de proteção se acontecer alguma coisa? Tem o seguro saúde, tem seguro empresarial. Nossa, seguro é uma gama muito importante. Aí também entra a importância da assessoria, de fazer esse diagnóstico, né, de entender o que faz mais sentido. Porque se o cara for sozinho, é que nem você entrar numa loja com 1 milhão de itens e você só quer um. Qual que você escolhe? Você vai escolher, esse aqui me parece mais bonitinho. Isso. É difícil. Isso eu afirmo com certeza. Não tem como fazer isso sem ter uma conversa com alguém que entende. Porque você não entende nada e é um mundo gigantesco. Então, a chance de você fazer uma escolha que não necessariamente seja errada, mas não a melhor, né, é muito alto. Você não vai fazer a melhor escolha, você vai fazer uma escolha no mínimo, máximo intermediária. Então, ter assessoria, isso é muito importante. Hoje a gente tem um time na Nipur altamente qualificado que faz esse diagnóstico, né? Que são conversas ruins, né, em tese, porque você está preparando a tua morte ali, né? Mas que são muito importantes, né? Então, de entender o nível de risco, quanto que faz sentido pagar, que tipo de aporte fazer. Então, é uma conversa que é muito importante ter, e quanto antes você faz, menos você paga, e mais preparado para a tua aposentadoria, né? Envelheceu e agora? Agora eu tô bem. Muito bom. Mas é justamente esse o nosso propósito aqui. Essa foi a chamada perfeita pra gente se encaminhar pro encerramento, né? Já passamos de 1 hora e não conseguimos chegar na renda variável. Muito bom. Então vai ficar pra parte 2.
Mas a renda variável, eu acredito que não era bem o nosso objetivo aqui. Mas dá para fazer uma parte 2 para falar de renda variável. De se preparar para o envelhimento, né? Aí quem já tiver feito a parte 1, depois a gente faz a parte 2, né? Para quem quiser correr mais risco. Mas o nosso objetivo aqui, acredito que era justamente esse, né? Era mostrar para as pessoas que existem outras opções e que elas podem sim se preparar bem para um envelhecimento de qualidade, né? E com mais segurança. Seja também segurança nos fins de saúde, que a gente aborda muito aqui no podcast, mas também financeira. Inclusive porque para ter uma saúde boa, a gente também precisa de dinheiro, né? Hoje em dia, a gente sabe, é aquela coisa, você vai envelhecendo, quanto mais você envelhece, mais caro fica o seguro de o plano de saúde também, né? Mais você gasta com medicações, mais você gasta, às vezes, com uma fisioterapia, com outros tratamentos, né, que precisam ser feitos com o avançar da idade. Então, assim, dinheiro está envolvido em tudo isso, né? E viagem, né? Aproveitar, né? Exato. Né? Poxa, conhecer o mundo. A gente Os quer custos chegar lá aumentam, bem, né? A ideia é envelhecer bem, para ter qualidade de vida, né? Durante a idade idosa. E então poder aproveitar, né? Exatamente. Então, acredito que nós fechamos aqui com 5 itens principais, tá? Então, o número 1 era poupar, né? Gastar menos do que ganha. Número 2, né? Você vai começar a fazer a sua reserva, a reserva de emergência. Tá? Então, primeira coisa é ter reserva de emergência. Ninguém vai sair investindo em outras coisas antes de ter pelo menos 3 meses ali do seu gasto mensal, né? Ter esse recurso. Depois, número 3, a gente vai buscar investimentos que sejam melhores do que a poupança, que é bem fácil de encontrar, porque a poupança é bem ruim. Tá? Número 4, então, a gente vai diversificar esses investimentos, então, tanto com, aí a gente falou aqui bastante de previdência privada, tá? Que é muito importante, como outros investimentos que a gente pode falar de renda fixa ali, o Zig falou várias letrinhas ali, tá? Que não se preocupe, vocês podem ir lá na Nipur, essa conversa é de graça, tá? Nem paga, isso aí é bem tranquilo. Ganha o café. Lá, ganha café, né? É super tranquilo, então não se preocupem com isso. Ter um assessor de investimentos não é uma coisa assim, nossa, que chique, né? Vou conversar com o meu assessor de investimentos. Mas não se preocupem, é de graça, tá? Vai lá e ainda ganha café. E por último, a gente falou do seguro, tá? Então, seguro e previdência. Seguro e a previdência, isso aí. Então, né, eu e o Vinícius, na nossa lista aqui tá faltando o seguro. A gente vai ter que se preparar melhor para o nosso envelhecimento. Tá bom, mas a gente tá indo. Estamos no caminho, já fizemos os primeiros 4 passos, né? Já estamos bem melhor do que a média. Bom, mas então, a gente vai partindo para o final. Não deu para chegar na renda variável, nós vamos fazer a parte 2. Daí nós vamos ficar só falando de renda variável. Aí quem quiser escutar, escuta, né? Quem quiser ser mais arriscado, vai comprar Bitcoin, né? Solana, nós vamos fazer outras coisas. Mas enfim, pessoal, queria agradecer o Zig pela presença. O legal dessas nossas conversas é que a gente também aprende muito, né? Então, foi muito legal. Com certeza que a gente vai levar conhecimentos para casa. Claro que a gente tem o acesso mais fácil, né? Então, quando a gente quiser tirar dúvida, vai ficar mais fácil. A gente convida as pessoas aqui para aprender também e tirar as dúvidas, né? Mas foi muito legal. Então, pode as considerações finais e deixa as redes sociais tuas e da Nipur aí pro pessoal. Perfeito, pessoal. Acho que agradecer. Foi uma hora que eu nem vi passar, né? Então foi muito, muito agradável. Eu acho que fica, né, essas dicas importantes que fazem toda a diferença na vida da pessoa, né? Que é poupar, ter um cuidado especial com o nosso dinheiro. Porque a analogia que eu gosto de fazer é que o nosso dinheiro parado ou mal investido é que nem um quarto de hotel que está lá sem ser usado. Poxa, toda a estrutura do hotel está lá e eu não estou monetizando esse quarto de hotel. Então, é importante ter essa preocupação. Convidar vocês a seguirem a Nipur. Vão achar a Nipur lá, tem o Zig lá também, mas a Nipur vai ser mais legal de vocês seguirem. E lá tem muito conteúdo de qualidade, tem muita coisa que vocês vão conseguir entender. E a gente tem hoje a possibilidade de atender o Brasil inteiro. Então, é claro que o café fica mais fácil em cidades onde tem uma estrutura física, né? Nós temos 12 filiais aqui em Santa Catarina e Paraná, mas
essas conversas a gente faz online com o Brasil inteiro. Temos clientes lá na Bahia também. Então, assim, poxa, entra lá em contato. Olha aí a tua oportunidade, viu, se precisar. Entra lá em contato no Instagram, fala que quer conversar com o assessor, quer bater um papo, quer conhecer mais, que com certeza a gente vai ter o maior prazer em ajudar e apresentar esse universo tão importante dos investimentos. Eu acho que é @Nipur com 2 P's, né? Nipur com 2 P's, isso aí. Então tá. E você nos encontram lá no Instagram, @geriatriacomiola, né? TikTok e YouTube, @geriatriacomiola. Muito obrigado e até a próxima. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Vem aí a nova turma da Jornada de Cuidado do Paciente com Demência. Quero muito que você, que é familiar ou cuidador de um paciente com demência, participe. Mais informações no nosso Instagram, @geriatriacomiola. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Te espero lá!